Olá, eu sou pastora Nerciene Moltbeck e estou aqui com você no Entre Amigos para poder compartilhar da minha casa para a sua casa aquilo que o Senhor tem ministrado sobre o meu coração. E eu espero que você possa ser muito impactado através deste compartilhamento entre amigos. Amém? Já se inscreva no canal, nós vamos fazer uma série de palavras semanais. Toda terça, quinta e sábado tem palavra nova. E a primeira série de palavras é possibilitando uma vida de felicidade plena. Pastora, é possível ter uma vida de felicidade plena, uma vida feliz? Sim, é possível. Mas o crente não tem que viver aflições? Paulo não vem falando, a palavra não vem dizendo? Não. A Bíblia fala que nós passaremos por momento de aflições, por momento de sofrimentos, mas não quer dizer que mesmo nestes momentos nós não teremos uma vida feliz, momentos de felicidade plena, porque aqueles que estão no Senhor, é possível sim alcançar uma vida feliz, porque no Senhor nós podemos todas as coisas. E nesta primeira palavra da série Possibilitando uma Vida de Felicidade Plena, a primeira palavra é identificando o que atrapalha a nossa felicidade. Então, o primeiro passo é identificar o que tem atrapalhado para que nós não venhamos alcançar essa felicidade, para o que tem atrapalhado de nós vivermos essa felicidade plena no Senhor. Eu vou ler um texto bíblico para você. Enquanto eu leio, já se inscreva aí no canal para que você ative o sininho para que você não perca nenhuma palavra da série, nenhuma palavra aqui do Entre Amigos da minha casa para sua casa. Amém? O texto está em Eclesiastes, no capítulo 3, no versículo 12, onde Salomão ele diz assim: descobri que não há nada melhor para o homem do que ser feliz e praticar o bem enquanto ele vive. Então Salomão, o homem mais sábio da terra, ele descobriu que não tem nada melhor do que viver uma vida feliz e nesta felicidade praticar o bem aos outros, ou seja, ser feliz consigo e transmitir essa felicidade praticando o bem para com os outros. Mas como hoje nós estamos falando de identificar o que atrapalha a nossa felicidade, eu quero te dizer uma coisa. O que mais atrapalha, o que mais impede de sermos felizes, de termos essa felicidade plena no Senhor, são os nossos erros. E se nós conseguirmos identificar isso, com certeza, nós vamos achar os caminhos que nos levam às bem-aventuranças do Senhor, a ser feliz no Senhor. Então, na verdade, o que tem nos impedido, o que impede as pessoas de ser felizes é como elas estão reagindo a tudo isso, como elas reagem diante dos impedimentos. Às vezes nós pensamos assim: o que me impede de ser feliz são as pessoas, são o que elas fazem comigo, são as injustiças. Às vezes você pode pensar assim: não, pastora, o que está me impedindo hoje de ser feliz é a minha vida financeira. Não consigo alavancar, eu não consigo ir adiante. Ou talvez você pode dizer assim: não, o que me impede são as circunstâncias. Eu vivo doente, eu vivo com problemas familiares. Não, realmente são as circunstâncias que não são favoráveis a mim. Ou talvez você pode dizer assim: não, o que me impede é o meu relacionamento. Eu casei com a pessoa errada, ou eu me relaciono com amigos errados. É isso que me impede. E eu quero te dizer que não. O que nos impede de ser feliz não são o que está externo, não é o outro, não é a nossa vida financeira, não é os nossos relacionamentos, não. O que nos impede de ser feliz somos nós, são os nossos erros. Ah, pastora, não acredito. Então eu vou te mostrar. Recentemente, eu tomei alguns posicionamentos, esse é um testemunho meu, eu tomei alguns posicionamentos, aconteceram algumas coisas na minha vida e naquele momento eu tomei algumas decisões erradas,
falei coisas que eu não deveria ter falado, eu compartilhei com pessoas que eu não deveria ter compartilhado, eu tomei decisões erradas no momento em que eu estava fragilizada. E essas decisões que eu tomei naquele momento fizeram com que eu vivesse um tempo de muita infelicidade, um momento de muita tristeza, de muitos problemas. Então, esse posicionamento que eu tomei me fez questionar as minhas tomadas de decisões. E quando nós questionamos, quando você questiona os seus erros, isso vai gerando em você a identificar aonde surgiram os problemas. Então, a primeira coisa é o autoquestionamento. Por quê? A sua felicidade plena, a minha felicidade plena, ela depende de nós, individualmente de cada um. Então, quanto menos eu errar, mais feliz eu vou ser. Mas como eu posso viver isso? Como eu posso partir disso? Começando através do autoquestionamento. É você olhar para dentro de si e começar a se autoquestionar. Eu deveria ter falado? Eu deveria agir dessa maneira? Eu deveria tomar essa decisão? Eu deveria fazer essa dívida? Eu deveria me relacionar com determinada pessoa? Eu deveria estar em determinado ambiente? Eu devo ir? Eu devo falar? Eu devo fazer? Então, quando você começa a se auto-questionar, você vai identificar raízes do problema. E quando você identifica as raízes, cabe a você colocar um machado nelas e seguir para novos lugares, para um terreno onde não vai gerar tamanho problema. Então, o autoquestionamento nos faz identificar onde nós erramos para que nós não venhamos errar novamente. Então, muitas das vezes, o autoquestionamento nos leva a mudar de caminhos. Quando eu disse das raízes que nós cortamos, nos leva a mudar de caminhos, a fazer novas coisas, a tomar decisões das quais nós nunca tomamos na vida, a fazer coisas das quais nós nunca imaginamos fazer. Porque o ser humano, ele tem medo de tomar decisões. O ser humano, ele tem medo de mudar de caminhos. Porque às vezes é tão cômodo viver numa rotina que nós temos medo do novo. Só que às vezes o novo é tudo que está faltando para que nós sejamos felizes. Às vezes o novo é tudo que está faltando para que a gente seja um ser humano melhor, para que a gente venha viver isso que Salomão está falando em Eclesiastes capítulo 3, versículo 12, que é descobrir que não há nada melhor que ser feliz praticando o bem enquanto eu viver. Então, quando nós autoquestionamos, nós desistimos do caminho que estávamos e nós entramos em novos caminhos. Agora, note que muitas das vezes a nossa felicidade ela não está acontecendo porque nós estamos lidando com portas fechadas. Como assim, pastora? Você está vivendo num caminho de tomadas de decisões erradas que você persevera, continua tomando as mesmas decisões, isso faz com que você sempre vai dar de frente com portas fechadas. Às vezes a porta da sua prosperidade financeira, às vezes a porta da sua alegria plena, às vezes a porta das suas conquistas. Às vezes você sempre está lidando com portas fechadas. Em que sentido? Você tenta ser realizado profissionalmente e não dá certo. Você tenta ser realizado em relacionamentos com amizades e não dá certo. Você tenta ser realizado financeiramente falando e não dá certo. Por quê? Porque você está no caminho que você não deveria estar. E é por isso que você tem que se auto-questionar. Tem quanto tempo que eu estou neste caminho? Tem quanto tempo que eu estou tomando as mesmas decisões? Tem quanto tempo que eu estou no mesmo ciclo de relacionamentos? Por quê? É notório, é notável que se você caminha com pessoas que crescem, você vai crescer.
Mas se você caminha com pessoas que estão estagnadas, com pessoas que não têm sonhos, com pessoas que não têm projetos, a tendência é você viver como elas. Observe, é difícil você, por exemplo, estar numa faculdade e conviver com pessoas que não têm a mínima vontade de estudar. Porque tudo que você for falar acerca daquele assunto, ou ela vai mudar de assunto, ou ela vai desconversar, ou ela vai te desanimar. Porque não concentra os mesmos projetos, os mesmos sonhos. Então é por isso que nós temos que mudar os caminhos, porque quando nós mudamos as decisões e mudamos os caminhos, automaticamente nós encontramos novas portas. E aí a probabilidade das portas novas se abrirem é muito maior do que você ficar insistindo naquelas portas que você já insistiu e que não deu em nada. Então, quando nós olhamos para o salmista, quando nós olhamos para Davi, Davi ele vem dizendo assim: por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Ele não está perguntando isso para o Senhor. Ele não está perguntando isso para um servo. Ele está perguntando isso para si próprio. Ele está olhando para a sua alma, para os seus sentimentos e está dizendo para si assim: por que você está vivendo aflito? Por que você está vivendo triste? Ele está se auto-questionando, olhando de dentro para fora. Talvez quando você está chorando, quando você está entristecido, talvez você não tenha que ficar naqueles questionamentos: ai, mas fulano fez isso comigo, foi tão ruim, me doeu tanto. Por que fulano insiste em me magoar? Não, você tem que olhar para dentro de si. Por que eu insisto em ficar neste relacionamento, nesta sequência de sofrimento? Então Davi olha para dentro de si, se pergunta e acha a resposta. Observe que toda vez que Davi ele faz uma pergunta, logo em seguida ele mesmo dá a resposta. Por quê? Ele está conversando com si próprio, com a sua alma, com as suas emoções e dizendo para si próprio: opa, eu não vou seguir por aqui. Então, nós temos que entender, identificar o que tem atrapalhado. O filho pródigo, ele cria um problema, né? Ele tem casa, ele tem pai, ele tem família, talvez não uma família perfeita, porque já foi ali em Lucas a gente consegue identificar que o irmão tinha um certo probleminha de perseguição, talvez, de achar que ele era o filho predileto. Mas ele tem família, ele tem lugar, ele tem raiz. E aí ele cria um problema, não tá bom. E aí quando ele cria esse problema, ele sai e ele até vive uma felicidade momentânea. Porque é isso que muitas das vezes a minha e a sua tomada de decisão ela faz conosco. Ela faz nós tomarmos decisões e vivemos: nossa, como tá bom esse novo modelo de vida, eu tô num novo local, eu estou com novas pessoas, como eu tô feliz. E o filho pródigo fez isso: eu tô agora na minha independência, eu tô gastando a minha herança, administrando do meu jeito, meu pai não tá administrando por mim. Momentaneamente, as nossas tomadas de decisões podem parecer de excelência. Só que, com o passar do tempo, as consequências vieram. Então, quando eu digo o filho pródigo criou um problema, é que muitas das vezes nós tomamos decisões que momentaneamente parecem boas, mas que com o tempo elas viram um problema. Só que ele erra e ele fala: peraí, opa, errei. Vou voltar e vou consertar, eu vou voltar e vou recomeçar, eu vou voltar e eu vou refazer as minhas escolhas. Então é onde ele volta, ele fala: pai, me aceita de volta, me recebe aí, eu não quero dinheiro, eu não quero a mordomia, porque eu sei que eu não tenho direito, mas eu quero um lugar na tua casa. E aí, quando ele volta, ele refaz o caminho, ele é aceito. Então, ele conserta. Nós erramos todos os dias. Nós erramos no que falamos, nós erramos no que pensamos, nós erramos no que pedimos. Porque Tiago, ele diz isso: olha,
Pedis e pedis mal, porque não sabeis o que pedis. Então nós erramos todos os dias. Erramos porque hoje queremos uma coisa, amanhã queremos outra. Erramos porque lançamos palavras e não honramos. Quantas vezes você honrou uma palavra com alguém? Eu vou fazer isso, conte comigo, e você não honrou sua palavra? Então nós erramos todos os dias. Agora, o problema não é só nós identificarmos o erro, é nós livrarmos desse erro. O que fizemos, não temos como mudar. Mas o que nós vamos fazer, isso nós temos como mudar. E quando nós identificamos esses erros e cortamos esse elo, essa raiz de ligação, e nós começamos uma nova jornada, pode ter certeza que nessa nova jornada nós começamos um novo plantio, que nós vamos agora começar a colher uma vida de felicidade plena. Por quê? Porque eu não sou mais aquela pessoa, eu não sou mais escravo daquele pecado, eu não sou mais escravo daquele pensamento, eu não sou mais escravo daquelas palavras, eu não sou mais escravo daquele eu antigo. Esse é o problema do cristão. Que quando muitas das vezes nós estamos no mundo e nós viemos para Cristo, a gente acha assim, pronto, estou salvo e não preciso mais fazer nada. Só que nós nos libertamos às vezes da bebida, às vezes da mentira, da pornografia, da prostituição. Só que aquelas, ótimo, o Senhor queria nos libertar daqueles pecados. Mas agora tem outros que nós adquirimos na caminhada que o Senhor quer nos libertar. Às vezes o pecado da intolerância, da ignorância, o pecado, às vezes, do sentimento negativo pelo próximo, o pecado do falar demais. O Senhor quer nos libertar de outras coisas. E não é porque agora estamos em Cristo que não temos mais nada para ser moldados. Então, ele reconhece, o filho pródigo reconhece o erro e ele não ficou transferindo a culpa. Sabe onde nós erramos e isso nos impede de ser felizes? Quando nós transferimos a culpa. Sabe? Mas eu conversei demais porque fulano fez isso e isso para mim. Sabe? Mas eu não deveria ter agido assim porque eu só agi assim porque primeiro me magoaram. Sabe? Mas não tem que ficar transferindo a culpa. Ah, eu menti para proteger, eu enganei por causa daquilo. E sabe, ficar buscando justificativas. Só tem uma justificativa. Tudo que eu fiz foi porque no momento de cegueira eu não estava lúcido o suficiente para não fazer. Só que agora eu caí em mim, como diz, né? O filho pródigo caiu em si. Ele falou, opa, eu vou voltar. Então agora eu caí em mim e opa, eu vou voltar. Eu vou voltar para onde? Para casa do meu pai. Eu vou voltar para onde? Para o arrependimento. Eu vou voltar para onde? Para essência da adoração. Eu vou voltar para onde? Eu vou voltar para o centro da vontade de Deus. É comum. Cristãos e não cristãos, é comum sair do centro da vontade de Deus por alguma circunstância, por momentos que a gente deixa a nossa mente sair do rumo, do prumo, é normal. Agora, o que não é normal é perseverar no erro, o que não é normal é continuar nutrindo sentimentos negativos. Quantos cristãos com ódio um do outro, levando o evangelho de Cristo, falando de um Cristo que é amor, e com ódio? Não, eu vou voltar e eu vou reconciliar. Eu vou voltar e eu vou pedir perdão. Eu vou voltar e eu vou entrar num novo e vivo caminho, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. E quem é o caminho, a verdade e a vida não aceita quem vive na mentira. Não aceita quem vive no ódio. Não aceita quem vive no engano. Então, nós precisamos reconhecer onde nós erramos. E não ficar transferindo culpas, voltar e recomeçar num novo e vivo caminho. Então eu quero te dar 5 passos para identificar os erros antes que se torne irremediável. 5 passos. No Salmos 19, no versículo 12,
O salmista vem dizendo: quem pode entender os seus erros? É uma pergunta que ele faz. Quem pode entender os seus erros? E ele diz: absolve-me daqueles que eu desconheço. Sabe, Davi, ele tá dizendo assim: olha, eu não posso entender os meus erros, mas Senhor, me absolve daqueles que eu sei e daqueles que eu não sei. Porque nós cometemos erros que às vezes a gente, como eu disse anteriormente, a gente nem percebe. A gente fala coisas que a gente nem percebe, tá falando uma coisa que não é para ser dita. A gente toma decisões, faz coisas que não é para fazer. Então ele tá pedindo perdão pelos erros que ele conhece, mas ele também tá pedindo perdão pelos erros que ele desconhece. Então nós erramos sabendo que estamos errando, e nós também erramos sabendo que no momento, sabe, onde o cérebro não está muito centrado, que nós não imaginamos que estamos errando. Só que a conta chega. A conta chega. A colheita chega, tanto para os erros que nós conhecemos que fizemos, quanto para os erros que nós esquecemos que cometemos. A conta chega. E quando a conta chega, a colheita vem para tudo. E é por isso que eu quero te instruir a identificar os erros que você cometeu para impedir a sua felicidade plena antes que isso seja irremediável. O primeiro ponto para identificar os erros é ser intencional. Sabe o que é ser uma pessoa intencional? É ter intenções. É ter intenções de fazer algo. Isso é ser intencional. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer para identificar os erros que eu tenho cometido, que tem me atrapalhado de ser feliz plenamente em Deus, é ser intencional. Como pastora que eu posso ser intencional? Primeiro, me auto-questionando. Você precisa se auto-questionar. O que eu tenho feito? Eu tenho tomado decisões positivas? Eu tenho feito o que agrada a Deus? O que eu tenho feito é o correto como cristão, segundo o evangelho de Cristo fazer? O que eu tenho nutrido é uma nutrição de alimento do evangelho da verdade? Se auto-questiona, não precisa falar para ninguém, não precisa compartilhar com a sua família, não precisa falar para os outros, levantar uma bandeira, olha aqui, ó, eu tô arrependido, eu sou uma nova criatura. Não, as pessoas vão ver automaticamente, mas é você, no seu TSD, no tempo a sós com Deus, é você, no seu interior, se auto-questionar. Então, ser intencional, anote, pega um caderninho, umas folhas velhas, começa a anotar. Eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo, eu preciso parar de falar isso, eu preciso parar de atender a demanda do ciclo em que eu convivo de fofoca. Você sabia que todo ser humano, tá? Não é você, é todo ser humano, convive em um ciclo de comunicação, de ligação, de conversas desnecessárias? Sim, todo ser humano. Eu, você, todo ser humano convive em ciclos de conversas desnecessárias. E aí mora o perigo. Sabe por quê? Às vezes é um ciclo de conversa num café na sua casa, num passeio entre amigos, num jantar na casa de alguém, numa caminhada que se faz, num ciclo, uma visita que vai até a sua casa. Isso faz com que muitas das vezes começa conversando, perguntando como que tá, como que vai, e logo em seguida, e a partir dali começa às vezes surgir, entra o nome de alguém, e aí conversa coisas que não é para ser falada daquela pessoa. Entra um assunto pessoal e aí conversa as coisas que não eram para ser ditas naquela roda de bate-papo. Então anote o que eu preciso cortar, o que eu preciso mudar, qual caminho não me serve mais e eu tenho que tirar ele da frente dos meus pés, em qual caminho eu tenho que começar a andar. Essas mudanças, elas vão fazer, lembra que eu disse anteriormente, vai fazer você andar rumo a novas portas, mas portas que têm a possibilidade de se abrir para a sua felicidade, de conquistas, sabe?
portas onde realmente o Senhor quer te levar, porque às vezes nós estamos estagnados em caminhos que Deus está falando igual Saul, eu já não tenho mais nada com este caminho, entende? Então, a primeira coisa é ser intencional. Quando você vai ver a ministração da ceia em 1 Coríntios 11, você vai ver que Paulo ele vem dizendo, examine-se o homem a si mesmo. Quando eu me auto-questiono, eu estou me examinando. E aí interessante que ceia, Santa Ceia fala de aliança, né? Fala de aliança com Cristo. Interessante que ele fala, examine-se o homem a si mesmo para que então ele beba e coma, né? Para que então ele renove a sua aliança. Quer dizer que Cristo todos os dias está nos convidando a viver uma nova vida nele. Mas para viver essa nova vida e ser participante do corpo e o sangue de Cristo, nós precisamos o quê? Nós precisamos nos auto-questionar. E não só ali no momento de tomar, de receber a Santa Ceia, mas nos auto-questionar nas nossas vivências do dia a dia, para que então nós sejamos verdadeiramente felizes no Senhor. O segundo ponto para identificar os nossos erros antes que se tornem irremediáveis é um gatilho de correção. O primeiro é ser intencional. O segundo é ter um gatilho de correção. Como que eu posso ter um gatilho de correção? Você precisa ter alguém que fale na sua vida. Pessoas que te repreendem, mas pessoas corretas, tá? Não é amiguinhos, não. Pessoas que te repreendem, pessoas que têm intimidade, que podem falar algumas verdades para você. Pessoas que possam olhar nos teus olhos e ser verdadeiro, genuíno acerca daquilo que você está fazendo. Então, isso é ter um gatilho de correção. Davi tinha um gatilho de correção na vida dele. Quem foi o gatilho de correção na vida de Davi? Natan. Natan chega e fala assim, Senhor, se um senhor, ele tiver 100 ovelhas e ele for receber algumas pessoas na sua casa e ele precisar matar ali um cordeiro, uma ovelha para poder fazer o jantar, ele pega e vai na do vizinho que só tem uma ovelha e ele tosqueia e ele mata ali a ovelha para fazer o jantar e serve o jantar e o vizinho fica sem a ovelha, mas ele continua com as suas 100. O que o Senhor faria? Ele falou, opa, me fala, Davi vira e fala, me fala quem é essa pessoa que eu vou mandar matar agora. Vou mandar matar agora, que isso não é certo. Como ele com 100 ovelhas manda matar a uma do vizinho? Isso é injustiça. Aí Natan, como gatilho de correção na vida de Davi, vira e fala assim, este é o Senhor. Davi, como? Este é o Senhor. Quando o Senhor vai, pega Urias, manda para frente de batalha para encobertar o seu erro. Entende o que o Senhor está tentando dizer? Nós precisamos de um gatilho de correção. Davi, imediatamente, quando Natan fala isso para ele, Davi cai com seu rosto em terra e ele se arrepende e ele rasga suas vestes e ele pranteia ao Senhor. Arrependimento. Por quê? Porque alguém olhou nos olhos dele e falou a verdade. Às vezes é disso que nós precisamos, de ter um gatilho de correção, de alguém que nos traz para a realidade, de alguém que mostra para nós, olha, o que você está fazendo, o que você fez, não é assim. Só que nós estamos vivendo numa sociedade em que o amor das pessoas, ele está tão mudado, se é que às vezes ainda existe amor. Que às vezes, em vez de você ser um Natan e sentar na vida de um Davi e olhar nos olhos dele, não. Os Natan dessa sociedade, ele faz o seguinte, eles sentam em outras rodas e falam dos erros de Davi em outras rodas. E eles acabam com Davi em outras rodas, não. Um verdadeiro Natan, ele olha nos olhos e fala para a pessoa. Ele não fala da pessoa, fala para a pessoa. Você precisa de Natan, que não fale de você, mas que olhe nos teus olhos e fale para você. Fale para você, olha, você tem errado nisso. Porque quando você encontra um Natan desse, você vai ter a oportunidade de gerar arrependimento.
Então, para identificar os erros que têm nos atrapalhado de sermos felizes plenamente no Senhor, primeiro eu tenho que ser intencional, fazer um autoconhecimento, me autoquestionar, anotar os meus erros. Segundo, eu preciso gerar um gatilho de correção, alguém que vai poder falar na minha vida, que aquilo não vai gerar ódio, que aquilo não vai gerar raiva, mas alguém que vai poder falar na minha vida e eu vou escutar e me arrepender, cair com os meus rostos em terra e pedir perdão para o Senhor pelos meus erros. Terceiro, consultar a Deus. Sabe, peça ao Senhor para mostrar o que os teus olhos não estão vendo. Peça ao Senhor para mostrar onde você tem errado. Peça ao Senhor para mostrar o que você tem feito que tem desagradado a Ele. Porque às vezes nós estamos tão acostumados a apontar, ser apontadores dos erros alheios, que às vezes... Lembra quando eu disse que o filho pródigo, ele não ficou buscando, eu saí de casa, pedi minha herança, porque eu não aguentava mais meu irmão me perseguindo, falando que eu era o filho predileto. Não, eu saí porque eu não aguentava mais meu pai ficar dando as ordens, ficar dando a palavra final. Eu saí porque... Não, ele não ficou buscando justificativa, ele volta e ele fala, pai... Pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita de volta. Ele olha para dentro de si e ele fala, eu pequei. Sabe, é isso que nós precisamos consultar a Deus, para que Deus nos fale onde estão os nossos pecados. Cada um vai responder pelos seus. Nós não precisamos ficar justificando os nossos erros nos erros dos outros. As nossas falhas nas falhas dos outros. Mas olhar para dentro de nós e observar. Salmista, ele vem dizendo, sonda-me, Senhor, e vê se há em mim um caminho mau. É nós olharmos para Deus e falar, Senhor, sonda-me. E se tiver, me mostra. E me fortalece. E aceita o meu arrependimento. E molde o meu caráter. Sabe, quando nós vivermos essa vida de autoquestionamento e também de mudar, deixar de pôr culpa no exterior e nos culpar. Não, deu errado foi porque eu agi errado. Eu vou colher as consequências, mas também nesse buraco eu não caio nunca mais. Eu errei, pequei e arrependi, consertei, peguei um novo caminho, estou avistando novas portas. E nunca mais eu vou andar naquele caminho de erro. Nunca mais eu vou tomar as mesmas decisões. É isso que o Senhor espera de cada um de nós. O quarto ponto, aceitar críticas e se posicionar a partir delas. As pessoas, nós estamos vivendo um mundo tão melindroso, um mundo tão de pessoas que não pode se dizer nada, que tudo gera depressão, que tudo... Queridos, aceita as críticas. Se uma pessoa está falando algo de você, talvez seja só a opinião dela. Se duas estão falando a mesma coisa, talvez conversarem entre si e chegar à mesma conclusão. Mas se 3, 4, 5, 10 pessoas estão falando, aceite as críticas. Espera aí, estão falando que eu sou assim? É porque de fato eu sou. Porque é uma opinião geral. E se eu sou assim... Quem tem o poder de mudar sou eu mesmo. Ninguém tem o poder de me mudar, mas eu tenho o poder. Eu costumo sempre, às vezes, postar nas minhas redes sociais. Aqueles que me conheceram há 5 anos atrás, quando me encontrarem, não vão conhecer a mesma pessoa. E não é porque eu mudei a cor do cabelo, não é porque eu engordei, não é porque antes talvez eu não usasse óculos, hoje eu uso. Não é por aparência exterior. É porque aquela pessoa que vivia dentro de mim não vive mais. Quem me conheceu há 6 meses atrás, quem me conheceu há 3 meses atrás, se me conhecer novamente, vai conhecer uma nova Nerciene. Por quê? Porque... eu estou vivendo esse processo de encontrar a minha felicidade plena. Esse processo de olhar e falar, errei, eu pequei contra os céus e contra a terra. Já não sou digno de ser chamado tua filha, mas me aceita de volta. Porque eu estou vivendo esse processo de falar, a culpa não é de A, não é de B, não é de C. A culpa é minha. De puxar a responsabilidade para mim e falar, a culpa é minha.
e de olhar para mim e falar assim: eu não faço isso mais. Eu nunca mais cometo isso. Eu nunca mais falo isso. Eu nunca mais compartilho aquilo. Eu nunca mais sento nessa roda. Quando eu comecei a falar isso para mim, a luz do sol se abriu de novo, porque estava negro, estava escuro nos meus caminhos. Eu já não estava vendo as portas da conquista, as portas da alegria, as portas de um novo dia. Mas aí eu entendi que a palavra de Deus vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. E quando um belo dia eu amanheci, eu peguei essa misericórdia e falei: me dá cá, ela é minha. E eu falei: Deus, a partir de hoje, na tua misericórdia e na abundância do teu perdão, eu vou me esbaldar e eu vou mergulhar na abundância do teu perdão, porque eu já não me aceito mais ser daquele jeito. Você não pode se aceitar. Então, o quarto passo para identificar os erros é aceitar as críticas e se posicionar a partir delas. As pessoas ainda vão continuar falando. Eu vivi isso. As pessoas, mesmo depois que você arrependi, elas vão continuar falando. Mesmo depois que você mudou de caminho, elas vão continuar falando. Mesmo depois que você já não é mais aquela pessoa, elas vão continuar falando. Mas tem uma coisa que elas não podem tirar de você. É a comunhão e a paz que foi gerada de Cristo para com você. Por quê? Porque Cristo, ele conhece o seu interior. As pessoas, elas sabem o seu exterior. Ela sabe quem você era, mas Cristo sabe quem você era e quem você é agora. Cristo entendeu a verdade do seu coração. Cristo entendeu a vontade que você expôs para ele em ser uma nova criatura. E quando ele entendeu isso, ele te aceitou de volta. Ele falou: vem. Ele te deu uma nova veste, ele te colocou um novo anel, ele te calçou umas novas sandálias e ele falou: filho, a casa é tua. Entende? E você não precisa de mais nada para ser feliz se você tiver Cristo te aceitado de volta. E por último, se você quer identificar os erros que tá te impedindo de levar para a felicidade plena, você precisa convergir os caminhos. Conversão é mudança de caminho. Quando eu converto, eu aceito o Senhor como meu único suficiente Salvador, eu estou convergindo aquele caminho que eu vivia e indo para um novo caminho. Mas quando eu identifico os erros que têm me atrapalhado, é uma nova conversão. Mas não agora de aceitar Cristo, porque você já o aceitou. Mas uma conversão de caminhos de quem eu era para quem eu estou me tornando. Entende? Quem eu era, eu já não sou mais. Mas agora eu sou uma nova criatura. E como uma nova criatura, as coisas velhas já se passaram. Porque a Bíblia diz: aquele que mentia não mente mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que trapaceava não trapaceia mais, aquele não é mais o que é. Aquela Nerciene não é mais a Nerciene que está aqui agora. Aquele José não é mais o José que vai estar. Aquela Maria não é mais a Maria que vai estar. Por quê? Porque você agora é uma nova criatura. Convergir os caminhos. Como que eu posso convergir os caminhos? Essa pergunta é muito importante. Como que eu posso convergir os caminhos para que eu demonstre que agora sim eu sou uma nova Nerciene, eu sou uma nova criatura? Primeira coisa, Salmos 1. Aquele que se assenta à roda dos escarnecedores, o que a palavra fala? Sabe, primeira coisa, eu tenho que sair da roda dos escarnecedores. Porque a roda dos escarnecedores vai me levar a viver as velhas práticas. A palavra vem dizendo: aquele que bebia, aquele que mentia, aquele que furtava, não faz mais. Se eu furtava, para mim deixar de furtar, eu tenho que deixar de andar com quem furta. Se eu mentia, para mim deixar de mentir, eu tenho que deixar de andar com mentirosos. Se eu fofocava,
Para mim deixar de fofocar, eu tenho que sair, desvencilhar das rodas dos fofoqueiros. Por quê? Porque se eu tiver lá, não, eu vou estar no meio, mas agora eu sou uma nova criatura e eu não vou fazer mais. Eles vão fazer, eu não vou. Querida, a tendência de mais cedo ou mais tarde você cair é muito grande. E aí, do que adianta você ter todo esse processo trabalhoso para você voltar para as velhas práticas? Então, mude a convivência, sabe? Mude a convivência, mude o cenário, mude de lugar, mude de escola, mude de igreja, mude de trabalho, mude. Viver o novo traz novas expectativas. Viver o novo traz uma nova esperança. Sabe por quê? Se você não muda o ciclo onde você está inserido, olha o que vai acontecer. No primeiro momento, vai aparecer que está tudo bem. No primeiro momento, vai parecer que você está vivendo uma vida plena de felicidade. Com o passar do tempo, você vai começar a perceber que você voltou a viver as mesmas angústias. Você voltou a viver as mesmas coisas que estava te impedindo antes. Sabe por quê? Porque você não mudou os ciclos de relacionamento. Davi, quando ele manda Urias para frente do campo de batalha, Davi, no primeiro momento, nossa, morreu, aí ele manda trazer Batseba, ele casa, toma ela como esposa. No primeiro momento pareceu que estava tudo muito bom. No primeiro momento pareceu que resolveu o problema. Urias morreu, ele casou com Batseba, agora ela tá grávida. A conta chegou. O filho doente. Davi perde o filho, morre o filho. E aí? Ele resolveu o problema do adultério, mas a tristeza invadiu. Não resolve você continuar no mesmo ciclo. Recentemente eu passei por uma situação que me fez entender que quando você vai mudar, você tem que mudar geral. Você tem que mudar geral. Eu mudei de emprego, eu troquei de trabalho, eu não tô mais no mesmo trabalho. Eu mudei de igreja, não tô mais na mesma igreja. Eu mudei de amizades, eu não tenho mais o mesmo ciclo. Eu mudei geral. Eu mudei alguns posicionamentos dentro da minha casa. E isso tem me feito tão bem, por quê? Porque eu não tenho abstinência, eu não tenho a tendência que a qualquer momento eu vou cair nos erros. Sabe por quê? Porque com as novas pessoas eu não tenho mais os mesmos assuntos. São novos assuntos. Eles não conhecem nada e eu não tenho que contar, porque o que passou deixa para trás. Entende? Eu estou tendo a oportunidade de convergir os caminhos. Mas se você teve a oportunidade de convergir os caminhos e você continua nos mesmos relacionamentos, continua com as mesmas pessoas, eu sinto em te dizer que a qualquer momento você vai cair, a qualquer momento, nos mesmos pecados. Por quê? Porque não depende só de você, depende do lugar que você está inserido. Então isso eu estou contando o meu testemunho, não volte às velhas práticas. Pega a oportunidade de arrependimento, se arrependa, rasga as vestes, se humilha e segue adiante no novo e vivo caminho. Eu espero que você tenha aprendido nessa série que nós estamos, que vai ser terça, quinta e sábado, possibilitando uma vida de felicidade plena. Ainda tem mais 2 palavras, né, para terminar essa série. E nessa primeiro, nós falamos sobre como identificar os nossos erros, para que a gente possa viver uma felicidade plena. Primeiro, sendo intencional, nos auto-questionando. Segundo, levantando um gatilho de correção, alguém que possa falar na nossa vida, alguém que possa nos atentar. Terceiro, consultando a Deus sobre os pecados que nós temos desconhecimento, que nós nem pensamos que estamos pecando. Quarto, aceitar as críticas e se posicionar a partir delas, mudar a partir delas. E quinto, convergir os caminhos, mudar de caminhos, mudar de direção. Então são os 5 caminhos para que a gente possa identificar onde estamos errando e alcançar verdadeiramente aí uma felicidade plena no Senhor. E continuando a série,
Na próxima palavra, nós vamos falar como consertar os erros. Aqui nós falamos hoje como identificar, tá? Então, como identificar. Identifiquei os meus erros. Agora, na próxima palavra, eu quero compartilhar com vocês como consertar esses erros. Vou contar um pouquinho da minha experiência, daquilo que eu tenho feito e daquilo que eu passei, daquilo que eu fiz, e vou compartilhar aí com vocês aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração de como consertar os erros para a gente verdadeiramente viver a felicidade plena que Cristo tem para nós, porque Cristo tem sim uma alegria, Ele tem sim felicidade para os seus. Amém? Eu espero que essa palavra tenha falado com você. Compartilhe ela com alguém, para as pessoas acompanhar essa série de palavras, possibilitando uma vida de felicidade plena. Você que ainda não é inscrito, inscreve aí no nosso canal. Eu vou sempre estar compartilhando palavras aqui com vocês, sempre estar compartilhando aquilo que o Senhor vai ministrando. Vou compartilhar também algumas experiências daquilo que nós estamos vivendo, de novos projetos, e vai ser muito legal ter você aqui conosco, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus ilumine os seus caminhos e que você possa estar comigo aqui no próximo Entre Amigos. Beijo no seu coração.